Eu assisti diversos vídeos e li vários artigos na internet de pessoas que estavam ensinando a escrever bons e-mails de prospecção. E em todos eles eu me deparei com o mesmo erro, que é falar muito sobre você, sobre a sua empresa, o seu produto e o serviço, e falar pouquíssimo sobre as necessidades e dores do cliente que você está tentando vender. Por isso, eu resolvi compartilhar aqui com você nesse vídeo tudo que eu sei sobre retórica, persuasão, tom de voz e comunicação para ensinar você a escrever e-mails que de verdade vendem, sem balela, sem aquelas técnicas de AIDA que na verdade só ensinam você a falar e encher linguiça sobre a sua empresa. Aqui nessa masterclass você vai aprender de fato a escrever um e-mail relevante com conteúdo e que vai fazer o seu cliente te responder e te ajudar a agendar aquela reunião, aquela ligação de qualificação. Antes da gente ir para nossa masterclass, não se esqueça de apoiar o meu trabalho se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like e também compartilhando com os seus colegas que podem se interessar por esse tema. Eu trabalho com prospecção há mais de 10 anos, já prospectei dezenas de milhares de pessoas e eu vou juntar tudo que eu aprendi nesse tempo todo aqui nessa masterclass para você totalmente gratuita. Então, por favor, me ajuda apoiando o meu trabalho, deixando aqui o seu like e a sua inscrição. Quando eu comecei na área de qualificação, há 10 anos atrás, o meu chefe chegava com aquelas revistas da Valor Econômico de 500 páginas e ele falava: Toma, Ingrid, eu quero que você ligue para todas essas empresas e que você consiga o e-mail de todas elas para mandar a nossa apresentação. E lá eu ia, então, procurando no Google o telefone dessas empresas para conseguir encontrar a pessoa certa e mandar uma apresentação dos nossos serviços. Com o tempo que foi passando, a gente foi tendo acesso a várias ferramentas de inteligência comercial no mercado. Luxa, Snovio, até mesmo o LinkedIn foi ficando mais populado. Então, hoje é muito mais fácil você conseguir essas informações. O grande desafio está em você escrever um e-mail que seja relevante para aquele cliente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você quer escrever e-mails que vendem, você precisa ser persuasivo. Você precisa ter uma retórica ali na sua comunicação e saber o que aquela pessoa quer ler, né? O que ela quer ver, o que precisa para ela sair do outro lado e aceitar uma reunião com você ou para fazer uma ligação de qualificação. A primeira coisa para você escrever e-mails relevantes é você ter acesso à informação. Informação de fato sobre o seu produto ou serviço, sobre o que é que, quais são as dores e necessidades do seu cliente, do seu interlocutor. Eu sempre falo isso e de fato é a parte mais importante da prospecção. Se você não falar uma coisa relevante, se você não conhecer o seu cliente a ponto de escrever algo que vá chamar a atenção dele, então não adianta escrever e-mails maravilhosos com pouco conteúdo e pouca relevância. Então, a primeira coisa, estude bastante sobre o seu mercado, sobre o seu produto ou serviço e sobre o seu cliente. Porque se você colocar nesse e-mail informações de fato relevantes, vai ser impossível você não ter resultado. Em segundo lugar, também, nós vamos falar sobre retórica, sobre comunicação. E eu vejo várias pessoas, vários gurus de vendas na internet compartilhando sobre a técnica AIDA, né, que é você gerar o interesse, o desejo, colocar o call to action ali, mas eu nunca vi ninguém falando sobre EPL, que é ethos, patos e logos, que é a base da comunicação. Se você quer escrever qualquer discurso, qualquer e-mail, qualquer mensagem que seja persuasiva, você tem que usar o EPL. O que é o EPL? O ethos, que é a primeira parte do EPL, ele vai falar sobre a sua credibilidade, sobre quem você é. Ele vai responder aquela pergunta: quem é você? E por que eu tenho que continuar lendo seu e-mail? Ou por que eu tenho que continuar te escutando em uma ligação? E é muito importante você trabalhar também, então, a sua credibilidade. O que vai ser a sua credibilidade? Vai ser o seu histórico, aonde você trabalha, quais feitos você teve. Só que imagina que no e-mail você tem ali uma linha para conseguir gerar essa credibilidade e também colocar ali a sua experiência. Então, como é que você trabalha isso? No ethos, procure trazer de uma forma bem simplificada e objetiva por que aquela pessoa
tem que te dar credibilidade e continuar lendo seu e-mail. Se eu falar, oi, eu sou a Ingrid da Fantástica, uma empresa de consultoria e treinamentos. Tá, mas e daí? Tá bom, é uma consultoria, mas e daí, entende? Agora, se eu falar, oi, eu sou a Ingrid da Fantástica, uma empresa que já ajudou mais de 200 mil outras empresas a revolucionarem os seus resultados em vendas B2B. Viu como muda? Eu deixo de ser a Ingrid da Fantástica, que é uma consultoria, mas ainda é uma coisa muito abstrata, e eu passo a ser a Ingrid, então, da Fantástica, que é aquela empresa que já ajudou trocentas mil com treinamentos, melhorando os seus resultados em vendas. Então, é de uma forma muito simples você sintetizar o que a sua empresa faz. Se você trabalha com recrutamento e seleção, oi, eu sou a Ingrid da Fantástica, uma empresa de recrutamento e seleção que ajuda centenas de empresas a diminuírem o seu tempo de recrutamento em até 50%, coisas desse tipo. Então, a primeira coisa é trabalhe a sua credibilidade. Muito mais do que o nome da sua empresa. O que ela faz, o que ela entrega de resultado de fato. E essa é a única coisa que você vai falar no e-mail inteiro sobre a sua empresa. Depois, a gente vai para o patos. O que é o pato? Não é pato de que fica no parque, não, gente. É patos de emoção. Sabe quando a gente tá no YouTube ou vendo TV e a gente vê aqueles comerciais de crianças, na verdade, de organizações que são, enfim, trabalham com pessoas da África e tudo mais ajudando? Eles não usam sempre muito aquele discurso que muitas vezes faz você se sentir um lixo, né? Tipo, caramba, eu tô aqui sofrendo por esse tema, mas olha como tem gente que tá pior do que eu e precisa da minha ajuda. E eles sempre estão buscando, então, doações, né, e tudo mais. Então, eles estão fazendo um discurso completamente baseado no patos, ou seja, ele quer focar no seu emocional, ele quer focar no seu lado humano. Então, esse é um discurso que precisa estar ali no seu e-mail também. Como é que você consegue fazer isso? É muito mais do que gerar o interesse e o desejo. É você também mostrar que você pode ajudar aquela pessoa com os seus desafios e objetivos pessoais dentro do trabalho, como a promoção, por exemplo, a resolver um problema que está preocupando ela ou tirando o sono dela. Então, quando você consegue usar o patos, que é a emoção, no seu e-mail, você consegue um resultado muito maior, porque você vai estar se conectando humanamente com aquela pessoa, entende? E a gente tem também o logos, que aqui ele tá por último, mas na verdade ele é uma das coisas mais importantes, porque ele vai falar da lógica. É ele que vai responder aquela pergunta no e-mail de por que eu tenho que responder você e fazer uma reunião com você. É o logos. O logos, gente, é quando a gente consegue aplicar a racionalidade. Então, até aqui, a gente sabe que você vai ter credibilidade, porque você falou do seu ethos, você vai ter pego no emocional daquela pessoa, no lado humano dela, com o patos, e o logos você vai trazer a racionalidade. E aí você fecha o seu ciclo completo com confiança, humanidade e racionalidade, né? Para quem é mais emocional vai se pegar pelo patos e quem é mais racional ali vai se pegar então ali pelo logos, né? E no logos você vai trazer dados. Você vai trazer de fato o checkmate do porquê aquela pessoa vai investir o tempo dela numa reunião com você, ouvindo mais sobre o seu produto ou serviço. Se você quer estruturar um bom e-mail, pense então nesses 3 pontos. Você precisa se apresentar bem, pegar na emoção daquela pessoa que vai ser a dor e a necessidade dela e finalizar com uma boa razão, né? Colocando ali o racional para colocar depois o CTA, que é o Call to Action, que pode ser uma reunião, pode ser uma ligação, ou enfim, qual seja o seu CTA. Junto da EPL, o seu e-mail tem que responder 3 perguntinhas. Quem é você? Por que você está falando comigo? E por que eu tenho que continuar lendo seu e-mail e te dar um retorno? Então, na hora que você for escrever o seu e-mail baseado na técnica EPL, sempre lembre-se de responder essas 3 perguntinhas. Eu escrevi um e-mail aqui baseado na EPL e eu quero ler para vocês. Eu também vou tentar colocar em algum lugar aqui da tela, mas eu não sei se eu vou conseguir, que é o seguinte: Olá, Maria, tudo bem? Sou Ingrid da Fantástica, a solução de benefícios corporativos. O ethos aqui.
Estou entrando em contato porque vi no LinkedIn que vocês tiveram um aumento de 10% nas vagas abertas. Fiquei muito feliz em ver isso, principalmente nesse momento delicado que estamos vivendo de pandemia. Aqui eu já coloquei o logos, até mesmo antes do patos, e aí eu comentei da pandemia também, para trazer ali mais o emocional para aquela pessoa. Pesquisando mais sobre a empresa, vi que vocês têm alguns prêmios do GPTW e achei muito legal. Com certeza, os benefícios de vocês ajudaram nessa conquista. Então, mais uma vez, eu repeti a lógica de eu pesquisei, eu vi que vocês têm muitos prêmios, e depois finalizei com o patos, que olha que legal, eu tenho certeza que vocês ajudaram muitas pessoas e tudo mais. Então, aqui é um exemplo de como você pode aplicar o EPL já respondendo aquelas 3 perguntinhas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura de um e-mail que vende. Agora que você já sabe o que é EPL e as 3 perguntinhas que você tem que responder, a gente vai falar sobre como colocar tudo isso em um e-mail, né? Que ele consiste por um assunto, uma abertura, o EPL e um CTA, que é um Call to Action. Ou seja, é o que você quer que aquele cliente faça. É um clique que ele tem que dar? É uma reunião que ele tem que dar o ok? É uma ligação que ele tem que confirmar a data? Então, você vai focar então no CTA para finalizar o seu e-mail com chave de ouro. Falando sobre o assunto do seu e-mail, gente, ele tem que ter até 30 caracteres, né? E uma boa prática é você evitar colocar exclamação, interrogação, caracteres especiais, né? Porque se você está mandando muito e-mail com o mesmo assunto, com um caractere especial, ou até mesmo com imagens no corpo, o provedor de e-mail pode estar pensando que você é um spam. E aí ele vai deixar de entregar os seus e-mails e ele vai mandar tudo para a caixa de spam, o seu cliente não vai ver. Um bom título de assunto, pessoal, vai depender muito do seu cliente. Eu já tive muito sucesso, por exemplo, usando o assunto conexão. Tem gente que coloca contato, empresa que está tentando vender, e a empresa do prospect, né? Mas na verdade o assunto ele vai ser muito específico do seu mercado. Você pode colocar, por exemplo, alcance mais efetividade em vendas, alguma coisa assim. Só cuidado para não ser um assunto muito comercialzão, porque senão as pessoas vão mandar para o spam nem mesmo antes de abrir, tá? Agora, o que nunca escrever num assunto? Nunca, em hipótese alguma, escreva urgente entre chaves, aquele enque de encaminhado, aquele re de resposta. Isso pode dar um efeito rebote para o seu cliente. Na verdade, até fazer ele pegar um ranço de você, além de mandar para o spam. Então, evite ao máximo e, se possível, nunca use esses assuntos. Na abertura do e-mail, que é a primeira parte, é onde você vai se apresentar e onde você vai escrever ali sobre o seu ethos, né? Sobre a sua credencial, sobre a sua credibilidade, enfim, e também sobre a sua empresa. Geralmente, pessoal, uma linha é suficiente. Então, você vai colocar oi, tudo bem? E embaixo você vai se apresentar, eu sou a Ingrid, ou eu sou fulana ou fulano, de tal lugar, e vai então escrever ali o ethos, né, que a gente já falou anteriormente. Procure escrever isso sintetizado em uma frase simples, uma frase objetiva, que isso vai trazer, além do nome da sua empresa, vai também trazer um pouquinho sobre o que vocês fazem, trazer mais credibilidade, né, sobre a experiência. Então, procure escrever uma coisa curta, objetiva, mas que traga, então, essa credibilidade que a gente falou lá no começo. Logo abaixo da abertura, então, você vai aplicar o patos e o logos, não precisa ser necessariamente nessa ordem. Pode ser primeiro a lógica, depois a emoção, como vocês preferirem. Eu gosto sempre de colocar a lógica e depois a emoção. Ou se você quiser, então, colocar um pouco de emoção e depois a lógica racional por trás, você também pode. O ideal aqui, gente, é ser no máximo 2 parágrafos curtos. Vamos evitar escrever aqueles e-mails gigantes. Uma coisa muito importante, eu sei que eu falo muito isso, né? Que tudo que eu falo é importante. Mas esquece aquela coisa de e-mail longo. E-mail longo não é um e-mail objetivo, não é um e-mail bacana. E a pessoa que está recebendo seu e-mail pela primeira vez, ela não vai ler. Ela vai ler ali o primeiro parágrafo e vai descartar e nunca mais vai te responder. A minha premissa, sempre quando eu ensino meus alunos, é e-mails curtos e objetivos. A pessoa que está lendo ali, gente, ela quer bater o olho, ver que é um e-mail curto,
que pode falar alguma coisa que é do interesse dela e ponto. Ela não vai querer ficar scrollando para baixo, ela não vai querer perder muito tempo lendo o seu e-mail. Então, no máximo, 2 parágrafos, com 2 linhas cada um, no máximo estourando 3. E aí depois a gente vai então para a finalização do e-mail, que é o CTA, que é o Call to Action. Aqui você já vai colocar então o que você espera do seu lead. Se você quer agendar uma reunião, você pode escrever, por exemplo, gostaria de saber como está a sua semana para a gente marcar uma reunião de 15 minutos para falar sobre esse tema. Ou então, gostaria de saber se faz sentido para você a gente agendar uma reunião de 30 minutos nessa semana, como está a sua agenda. Eu gosto muito de colocar um CTA e já colocar algum pretexto ali para a pessoa já me dar um retorno. Então, eu gosto de colocar sempre o que você acha, faz sentido para você, e finalizar sempre com como está a sua agenda, você acredita que ainda podemos falar essa semana, alguma coisa nesse sentido. Porque além de perguntar se faz sentido e ser educado, você ainda também já vai conseguir, de quebra, provavelmente uma data, né? Já consegue citar ali um range, uma data para agendar essa reunião, esse compromisso, ou seja lá o que você estiver buscando com esse e-mail. Uma dica bem bacana para quem usa a cadência, né? Ou seja, manda mais de um e-mail, faz um follow-up, manda um segundo e-mail, é sempre usar o patos nesse follow-up. Eu gosto muito de escrever, por exemplo, fulano, não sei se você teve a oportunidade de ler o meu primeiro e-mail, eu não quero te incomodar, eu não quero ser inconveniente, então você pode me confirmar se faz sentido a gente falar sobre isso? Ou então, fulano, aconteceu alguma coisa, eu tô preocupada porque eu não tive respostas suas. Esse eu geralmente uso quando eu tô mandando um terceiro, um quarto e-mail ali. Se eu não tive nenhum retorno, eu uso então essa frase, né? Eu não quero te incomodar, estou preocupada, não quero ser inconveniente, quero saber se faz sentido para você falar sobre esse tema. Porque, de fato, gente, a gente não quer ser inconveniente com alguém. Incomodar, a gente vai incomodar, né? Sem querer ali ligando ou mandando e-mail, mas ser inconveniente, não. Então, essa é a última coisa que eu quero parecer ali para o meu lead, né? Uma pessoa inconveniente. Então, eu sempre pergunto isso também nos meus e-mails de follow-up. Uma boa dica para o CTA também é você conseguir aplicar ali e trazer de uma forma bem relevante o porquê que aquela pessoa precisa falar com você. Então, você pode até escrever, por exemplo, gostaria de marcar uma reunião com você, até para compartilhar como nós ajudamos o cliente tal a resolver o problema tal. Faz sentido falarmos essa semana? Então, esse CTA é matador, tá, gente? É muito bacana. Ajudamos a empresa tal com problema tal, que tem as dores daquele lead, e quero te ensinar ou ajudar, quero te mostrar, conversar como fizemos isso acontecer. E lembre-se, gente, no seu e-mail, muito mais do que querer vender alguma coisa, realmente queira ajudar aquele lead genuinamente. Realmente reflita como você pode agregar, como você pode ajudar e como você quer compartilhar essa expertise com ele. Então, use isso no seu e-mail também. Eu vou colocar aqui 2 prints que eu tirei, então, de e-mails que eu escrevi usando essa técnica do IPL, aplicando isso que eu acabei de ensinar vocês, para vocês também usarem como exemplo. Agora chegamos na parte de personas e tom de voz. O que são personas, gente? Pensa que dentro de uma empresa tem várias áreas. E isso daqui também é uma dica, né? Mais de uma área pode se interessar para comprar o seu produto. Se você está vendendo, por exemplo, treinamento para a área de RH e você vende treinamento de vendas, por exemplo, quem é mais que pode se interessar por isso? O diretor de vendas. Então você já tem aí 2 personas diferentes, que é o RH e o diretor de vendas. Mas dentro disso a gente ainda tem subcategorias. Então vamos pensar que cada cargo e cada área são como se fossem personagens e a gente tem que se comunicar com eles de uma maneira específica para cada cargo e para cada área também. Isso são personas, são cada personagem ali que tem o seu interesse, o seu cargo e, consequentemente, também vai ter ali o seu tom de voz. Então, você não vai se comunicar com ele da mesma forma, né? Você não vai se comunicar com o diretor de RH da mesma forma que você se comunica com o diretor de vendas. Por quê? O diretor de vendas, ele está interessado ali em bater a meta, em gerar mais resultado, em vender mais e ter mais agilidade. O diretor de RH, ele vai estar preocupado com o quê? Capacitação, turnover e muito mais. Então,
Se você escrever o mesmo e-mail para o diretor de RH e diretor de vendas, você não vai ter resultado, porque os interesses deles são diferentes. Então, é aí que entra o tom de voz. O tom de voz, a gente vai categorizar ele, então, em áreas e em cargos. Por quê? O diretor de RH, ele vai ter uma preocupação. A gerente de RH, outra. E o analista de RH, outra completamente diferente. Se você começar a falar sobre turnover, coisas muito generalistas, né, com o analista, ele não vai entender muito bem, porque ele não tem uma visão macro do negócio. O analista, ele está preocupado com o que ele está fazendo, com o resultado que ele vai ter, com a meta que ele precisa bater, com a produtividade dele ali. Então, não adianta você falar de coisas muito generalistas sobre a empresa, porque não vai afetar ali aquele cara ou aquela pessoa. Isso eu não estou falando de ser inferior ou superior nem nada, tá, gente? Estou falando de visão macro. Um diretor ou um gerente, ele já tem uma visão maior do negócio. Um diretor, ele vai olhar não só aquilo que ele está fazendo, mas sim o que a equipe dele está fazendo e como que a equipe dele vai impactar nos resultados da empresa no geral. Então, é uma forma diferente. Um gerente, ele tá no meio dos dois, né? Ele vai ter uma visão um pouquinho mais ampla, mas ele ainda precisa olhar para o time dele e também precisa tomar atitudes, ou seja, fazer coisas para mudar o resultado dele. Então, também é uma outra coisa de uma forma diferente. E o diretor, como eu já disse antes, ele vai ter uma visão mais generalista, né? Um pouco mais ampla. Então, você vai precisar falar de resultado de empresa, turnover geral, você vai falar de coisas mais genéricas, porque ele olha para coisas genéricas que impactam ali o resultado dele. Então, na hora de escolher o seu tom de voz, se pergunte: a área que eu estou conversando se interessa por esse tema? É uma preocupação deles? Eu estou falando com um analista, com um gerente ou então com um diretor? Porque isso vai mudar a forma como você se comunica e o que você escreve ali no seu e-mail. Para um diretor, você vai falar, por exemplo, que você pode ajudar ou que você quer bater um papo para falar sobre assuntos mais generalistas, turnover, recrutamento e seleção, como contratar bons talentos. Para um gerente, você vai falar mais sobre gerenciamento de equipe, como garantir inovações e mais resultados na área, melhorias de processo. E para o analista, você vai com um discurso muito mais de como ele pode melhorar o trabalho dele, bater a meta dele, gerar mais resultado. Então, você precisa fazer essa diferenciação, o tom de voz para cada persona, para cada cargo e para cada área. Dentro disso, existem subtipos também de formas de comunicação. Uma pessoa do financeiro, por exemplo, ela vai querer muito mais dados, muito mais raciocínio ali no e-mail. Então, você vai precisar falar com ela de uma forma muito mais técnica, diferente de uma pessoa de uma área de humanas, por exemplo, que vai pender ali, não é uma regra, né? Mas mais para emocional, mais para o patos, com uma boa comunicação. Então, além de saber também tudo que a gente já sabe sobre personas, também adequar o seu tom de voz para a área daquela pessoa. Se é uma área mais analítica, com mais dados, ou se é uma área mais pessoas, uma área mais comunicação, e assim você vai ajustando também ali o seu discurso. Então, recapitulando tudo que a gente falou aqui na nossa Masterclass até agora. Conheça a sua empresa, como você pode ajudar, as informações do seu produto, conheça o seu comprador, quem são as pessoas envolvidas, qual é o tom de voz que você vai usar, qual é o cargo dessas pessoas e como elas preferem se comunicar. E uma boa estruturação de e-mail, colocando o EPL com uma boa abertura, um assunto, né, bacana que vai chamar a atenção ali do seu comprador, finalizando com um bom CTA, um bom call to action. Essa é a fórmula do bolo, se eu pudesse dizer assim, essa é a fórmula, e aí você vai adaptando do seu jeito, colocando as suas pitadas e tudo mais, mas essa é a fórmula de um e-mail que vende. É a junção da informação com uma retórica ali, né, com uma persuasão, com a razão, a emoção, um bom call to action, e você coloca tudo isso no bolo e escreve um e-mail que vende. Estamos chegando ao fim da nossa Masterclass de e-mails que vendem. A gente já viu muita coisa legal e agora eu quero dar umas dicas finais aqui para vocês. A primeira dica, pessoal, é o seguinte: evitem fazer muita prospecção em massa, tá? Teve uma vez que eu mandei tanto e-mail, gente, mas tanto e-mail, que o diretor
da empresa, o diretor de marketing da empresa me ligou e pediu para eu parar de mandar o e-mail para as pessoas. Naquela época, eu prospectava várias pessoas da mesma empresa. Então, primeira dica, tome muito cuidado com isso. Não saia mandando o mesmo e-mail para todo mundo da empresa com o mesmo assunto, de uma vez só, nem também para muitas indústrias diferentes. Então, você pode sim prospectar em massa, é uma boa prática, porém, tome cuidado, tá? Não mande muitos e-mails. Então, aprendizado aí, que eu já sofri muito com isso. Segunda dica, pessoal, saber identificar se está tendo algum problema ali na performance do seu e-mail. Se ele está tendo muita abertura, mas pouca resposta, significa que o assunto está muito bom, só que o conteúdo do e-mail não está tão bom, porque você não está tendo retorno. Se é o contrário, se você está com uma taxa de abertura que não está muito boa, mas a sua taxa de resposta está bem alta, vale a pena então você revisar o assunto do seu e-mail, porque pode ser que as pessoas não estejam abrindo porque não está achando muito interessante. Você pode usar sim emojis e GIFs de maneira controlada. Pode usar GIF, eu adoro usar emoji também. Cuidado para o GIF não cair no spam se você estiver mandando para muitas pessoas. Então, sim, não tem nenhum problema, mas lembre-se do que a gente aprendeu nessa aula. Conheça o seu interlocutor. Não sei se um diretor financeiro, por exemplo, vai achar muito bacana receber um GIF. Então, saiba para quem você está mandando esse e-mail. Se você estiver mandando um e-mail para uma pessoa que você não tem certeza que é a pessoa que pode te ajudar a resolver o seu problema, não tem nenhum problema você perguntar ali: é com você que eu posso falar? Você é a melhor pessoa para conversar sobre esse assunto? Então, isso pode gerar até uma empatia, o que leva para a nossa próxima dica, que linguagens pessoais convertem mais, né? Porque você consegue ter uma pessoalidade maior ali com o seu cliente. Em vez de escrever nós, da empresa Fantástica, agradecemos o seu contato. Você pode escrever: oi, eu sou a Ingrid da Fantástica, agradeço o seu contato. Então, sempre colocar de uma forma pessoal. Evite usar o nós, agradecemos, nós temos interesse, eu tenho interesse, eu represento essa empresa. Então, opte por uma linguagem, então, um pouco mais pessoal, direta, evita colocar muito plural nas coisas. Se você, sem querer, mandou o mesmo e-mail para duas pessoas que trabalham muito juntas, ou mandou 2 e-mails iguais para a mesma pessoa, um seguido do outro, eu sempre respondo que deu um problema na minha caixa de e-mail, se alguém me responde bravo ou irritado, que não gostou do e-mail. Eu sempre, olha, desculpa, tive um erro aqui no meu sistema de e-mail, ele acabou disparando esse e-mail para você. Peço mil desculpas, mas aí eu pego um gancho já e aproveito, né? Porém, tem certeza que não faz sentido, veja bem, né? Enfim, então você pode usar também esse migué do ups, deu um erro aqui na minha caixa de e-mail, me perdoe. Agora que chegamos ao fim da nossa Masterclass E-mails que Vendem, eu quero saber, você está preparado ou preparada para escrever e-mails que vendem? Está preparado para converter muito os seus leads em clientes? Deixa aqui nos comentários, compartilha essa aula com os seus colegas de trabalho, no seu LinkedIn. Quanto mais gente conhecer esse conteúdo, melhores e-mails eles vão escrever também, você vai apoiar a sua rede postando conteúdo muito bacana. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, no meu Instagram, no meu LinkedIn. Eu sempre posto muita novidade, bastante conteúdo legal também. E, de novo, se você ainda não me apoiou, se inscrevendo e dando o like aqui nesse vídeo, ainda dá tempo de fazer isso e ajudar aqui no meu trabalho. Eu espero que você realmente possa usar essas técnicas que eu ensinei aqui na aula de uma forma super produtiva no seu trabalho e tomara que esses e-mails te gerem um ótimo resultado. Até a próxima aula!